Deus e Pai, oramos nesta oportunidade, em favor do teu servo que estará falando, trazendo a lição desse domingo. Pedimos que o Senhor use o teu servo como sempre tem feito, e a nós que estaremos ouvindo a tua palavra, usa o teu filho, é a minha oração. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Vamos iniciar aqui esta lição. A lição, os irmãos já acompanharam ali, os que não têm a revista, né, no texto em Hebreus, que, na verdade, esse tópico de Hebreus aqui ele já resume toda a lição que vai ser hoje lida e compartilhada. Então, irmãos, antes eu quero dizer aqui, irmãos, essa lição, ela tem um título, e o título dela, a palavra, é a disciplina na igreja. Essa lição, irmãos, ela se divide em todas as lições, elas se dividem em 3 subtítulos, vou dizer assim, 3 subtítulos. O primeiro subtítulo dessa lição, o 1, é a necessidade da disciplina bíblica. O 2, o subtítulo 2, o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro é as formas da disciplina bíblica. A primeira é a necessidade da disciplina bíblica. A segunda, o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro, as formas da disciplina bíblica. E nós vamos discorrer então aqui, irmãos, na nossa leitura, que vamos fazer na revista, extrair também alguns exemplos, né? E alguns versículos que falam a respeito desses subtítulos que eu acabei lendo aqui. Eu vou ler, e talvez no meio dessa leitura, certamente eu vou trazer alguns versículos para nós podermos ter um entendimento mais amplo, né, irmãos, do que seria essa disciplina segundo a Bíblia. Irmãos, a introdução nesta lição aqui diz assim: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Já entrando, irmãos, no primeiro título, que é a necessidade. O porquê? Nós vamos então, irmãos, por que é necessário haver esta disciplina bíblica? E o que vem a ser a disciplina? Primeiro, irmãos, cada subtítulo são divididos em 3 parágrafos, e então tem vários itens aqui, né? Primeiro, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, está escrito em Levítico. Em Levítico 11:45 está escrito assim: porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deus, quando chamou, irmãos, o povo hebreu, essa questão a noção, a ideia de santidade de Deus, ela dá uma ideia de separação. Ou seja, isto vale para a igreja. Vocês são santos, ou seja, vocês são separados, vocês são consagrados para mim. Deus tirou um povo. E as promessas nós já conhecemos, as ricas promessas de Deus, as bênçãos decorrentes da obediência.
E aquele povo era para ser, né, um povo separado de todos os povos, todas as nações, de todos os costumes, do modo de viver, do modo de se comportar. Por isso Deus trouxe a lei, né, que era a lei que era para dar as diretrizes daquela nação, para que aquela nação fosse um destaque, irmãos, no mundo da época, né? E no decorrer da história deveria ser um destaque, onde todos olhassem para aquela nação e dissessem: que nação abençoada, que nação diferente, e fosse atraente aos olhos, né, que despertasse o interesse das outras nações, porque ali haveria um povo consagrado, um povo separado a Deus, que é santo. E Deus fez todos aquelas milagres miraculosos, né, para que esta nação fosse uma nação santa e escolhida de Deus. Então, irmãos, Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Nesta oração tem uma parte que diz assim, irmãos: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Inicia a oração assim: santificado seja o vosso nome. Por quê? Porque Deus não compactua, né, irmãos? Deus não compactua com o pecado. Ele não compactua com as coisas erradas, ele não compactua com as coisas imundas, ele não compactua com a mentira, com a idolatria, com toda a lista enorme de pecados que nós crentes, cristãos, sabemos que isto hoje é tão irrelevante, às vezes, para o mundo, mas para Deus e para a igreja ainda, isto é relevante, isto é o propósito, essa é o que você chama vocês de santos, e a Bíblia dá esse título para nós de santos, porque nós somos separados, consagrados para um Deus, para o Deus Santo, né, irmãos? Então, a oração dominical que Jesus ensinou já deveria iniciar assim: santificado seja o vosso nome, porque Deus é santo. Quando Deus se faz presente, Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração isto. Então, irmãos, em Mateus capítulo 6, foi essa oração de Jesus. Depois, quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Em Lucas, essa passagem está escrita em Lucas assim, ó: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Pedro, irmãos, ao se aproximar de Jesus numa determinada situação, se sentiu constrangido, porque ele reconhecia, sabia que quem estava ali era alguém de uma pureza tal que não era digno ele de estar da forma que ele estava naquele momento diante de Deus. E nós vimos isso também em algumas passagens de alguns profetas, né? O mais conhecido foi Isaías, né? Quando foi chamado e ele chegou diante da santidade de Deus e disse assim: Senhor, ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem que convivo, né, no meio de pessoas pecadoras, e também sou um homem de lábios impuros, socorre-me porque eu estou perecendo. Aí vem aqui o anjo ali e purificou Isaías. Então, irmãos, para chegar na presença de Deus, eu quero dizer assim, é uma forma de nós termos uma certa, uma vida regrada, dirigida pela palavra de Deus. Hoje, infelizmente, as coisas têm sido muito relativas para muitas comunidades cristãs, muitos evangélicos, entre aspas, que relativizam a Bíblia, relativizam o pecado, relativizam tantas coisas, e tanta coisa está sendo, se a igreja não permanecer nos ensinos das suas lideranças sadias, eles vão acabar se corrompendo com outras misturas, né, que o mundo está trazendo hoje, inclusive no meio evangélico, em tantas igrejas com tantas coisas diferentes que se levantam aí,
com alguns ensinos heréticos, digamos assim, e nós devemos ter o cuidado, irmão, porque a tua santidade, a nossa separação, a nossa consagração, ela vem de Deus e é bíblica, e todas as normas, todas as leis, todos os ensinos estão na palavra de Deus, através das cartas dos profetas e do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, e dos ensinos que são ditos na igreja, tanta bagagem, tanto argumento que nós temos, né? Tanto ensino, tanto alimento que é dado para nós, que nos faz muitas vezes, irmãos, então, se pecarmos, se formos tendência a errar, às vezes não é justificável. Se bem que nós, quando erramos, né, involuntariamente, digamos assim, não voluntariamente, Deus perdoa. Né? Se não fosse assim, nem nós estaríamos aqui, porque todos somos pecadores. Então, irmãos, Simão reconheceu ali que ele estava diante de Cristo e que ele não era digno de estar na presença dele. Na verdade, irmãos, nem nós, né, irmãos, não é que nós somos dignos, não somos justos, nós somos justificados. Nós andamos e almejamos todos os dias a chegar até ao estado perfeito, digamos, a nos aproximarmos mais de Deus. Até a estatura perfeita, mas nós estamos caminhando, batalhando, lutando, limpando um pouco aqui, tirando um pouco ali, aplanando aqui, aplanando ali, mas isso Deus reconhece e Deus nos abençoa e Deus reconhece e agracia com a sua presença. Assim, quando o comportamento de crente, então, irmãos, assim quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Aqui tem uma coisa importante, porque se nós perdermos a santidade, o nosso comportamento, o comportamento do ser humano, ele se torna pecaminoso, há um pecado. A primeira coisa é alguém vai apontar, mas não é crente, não é evangélico, não vai na igreja. Por que faz assim? Não deveria ser diferente? Apontar erro é muito comum das pessoas fazerem, quando principalmente um crente, um cristão, que tem o título, né, que tem a marca de Cristo, perde a sua santidade, ou tem um comportamento inadequado. A igreja é santa, Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Como eu já havia falado, quando a igreja, um tópico aqui, tópico 3, quando a igreja não disciplina, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios está escrito assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos, e como a gente sabe, quando a gente vai fazer ou caímos num erro, alguma coisa na nossa consciência fala, através do Espírito Santo, não deveria ter feito, agiu errado. Agora, às vezes, isso causa até prejuízo para nós. Então, aquele momento é que nós nos reparamos e pedimos perdão para Deus. E novamente nós reconciliamos o nosso espírito com Deus. Mas, irmãos, então por quê? Porque o Espírito Santo ele pode, se nós pecarmos, se afastar de nós. O Espírito Santo está em nós, está em todo tempo em nós. Mas se nós dermos brecha, dermos lugar, abrirmos portas para o inimigo em nossas vidas, para o pecado, o Espírito Santo se afasta. E coisa triste, irmãos, quando o Espírito Santo se afasta de uma forma tal que a pessoa acaba tendo seu coração petrificado, a sua consciência cauterizada, que não tem mais importância o erro, isso ou aquilo. Né, irmãos? Por isso temos que ter cuidado, porque nada, eu sempre digo, nada começa
é de grandioso, às vezes é sorrateiro. O pecado ele é sorrateiro, ele vem contaminando, mas a Bíblia diz assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se ele habita em vós, ele é o freio que te diz assim, para, ele é a voz que diz assim, não faz, ele é a voz que diz assim, ó, faz diferente, melhora. Esta é a voz de Deus em nossas vidas. Isto é o Espírito Santo muitas vezes nos corrigindo através da palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, no tópico sagrado, separado, a palavra traduzida como santo possui o sentido de separado ou consagrado. Quando a igreja não disciplina, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, como eu falei, a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse está escrito assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está escrito em Apocalipse 13:19. Aqui nós vemos, irmãos, aqui nós já encerramos o tópico 1, que nós falamos da necessidade. Por que necessidade? Eu trabalhei há uns 20 anos atrás, irmãos, numa empresa de ônibus pública, numa empresa pública, em Porto Alegre. E tinha um exemplo, irmãos, estamos todos aqui, são cristãos, e tinha um determinado motorista lá, irmãos, que eu não sabia até então, que depois que eu fiquei sabendo, mas era palavrão para lá, palavrão para cá, era falcatrua, olhava a mulher e falava de mulher, falava isso, e eu trabalhei com ele, cara bem assim. Depois, irmãos, lá pelas tantas, eu fiquei sabendo que ele era um presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um exemplo. E aí a fama dele era horrível dentro da empresa. Alguém, irmãos, que era só uma capa, estava só uma capa de cristão, era só tipo assim, uma garrafa de Coca-Cola com café preto de má qualidade, todo mundo olhava, era uma Coca-Cola, vou tomar. Ou era um produto lá, um exemplo, eu vou comprar essa aqui porque é homo, chegava lá, era só a capa, era só a embalagem, que era, nem embalagem, porque, enfim, né? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, tanto a embalagem como o conteúdo dentro deve ser santo. Tanto nosso exterior como o nosso interior deve ser santo. Nós temos que ter essa preocupação, porque isso vai trazer, isso nós estamos falando do tópico ainda, da necessidade de nós termos, irmãos, uma vida irrepreensível, onde ninguém vai dizer assim, meu Deus, e ainda vai na igreja. Né, irmãos? Então, a necessidade da disciplina é para que a igreja venha, quando toma conhecimento disso, e nós vamos discorrer um pouco mais daqui a pouco sobre essa questão da igreja fazer alguma coisa, né, em tempos complicados hoje, porque hoje muitas pessoas estão que nem um cristal, se tocar, quebra, se falar, se ofende e já sai. Então, irmãos, sem perceber que a Bíblia dá essa autorização, né, irmãos, para a eclesiástica, para fazer essas coisas, e nós vamos ver agora um pouco sobre essas questões de como a igreja tomava essas decisões outrora, né, irmãos? E ainda acredito que deva tomar em muitas situações, né, mais graves, deve tomar, inclusive, exclusão, enfim. Mas então, irmãos, aqui diz que a igreja, logo a falta da disciplina acaba surgindo esses crentes que nem eu falei que eu conhecia 20 anos atrás lá, né? Que eram desmoralizados, assim, moralmente era horrível, né? Enfim, irmãos, isso acaba, eu não sei se lá na época, eu não sei de onde é que ele congregava na época, lá em qual município ele congregava, mas enfim, se as lideranças deles tinham conhecimento ou não tinham, não sei. Mas o fato é que, se tivesse, deveria ter cortado, né, esse camarada. Enfim, então, irmãos, o que eu digo isso, irmãos? Tudo na vida, irmãos, eu vou acelerar, é até as 10h15, né, irmão? Tá. Então, irmãos, tudo na vida existe
um determinado controle. Se nós olharmos, irmãos, eu trabalhei inclusive no trânsito por muitos anos, e tudo, existe as leis, porque ela deve ter um freio na vida do cidadão. Né? Se não houvesse lei, todo mundo passaria o sinal vermelho e não dá nada, passaria a 140 por hora e não tem problema, andaria no celular o tempo todo sem medo algum. A sociedade viraria o caos. Então, eu digo, irmãos, existem umas rédeas sociais para ter uma ordem social. Uma ordem, a sociedade existe dentro de uma ordem. Porque se não tivesse essa ordem, não tivesse as leis para estabelecerem ordem na vida do cidadão, seria o caos, seria a anarquia, todo mundo fazia o que queria, viraria coisas terríveis. Na igreja, da mesma forma. A forma quando alguém toma uma atitude mais drástica, alguém conversa mais rígida, é porque tem que haver um controle, mas não é um controle social, mas um controle moral, um controle espiritual na vida daquela pessoa, para que ela seja tratada. E a Bíblia dá este aval, né, irmãos? Tem que ser feito, porque para quê? Porque que nós vamos ler na lição aqui, tem uma parte que diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se o outro faz, não deu nada, eu vou fazer também. Se o outro faz isso, não foi tratado, eu vou também da mesma forma. E isso vira um comportamento, um costume, e daqui a pouco a igreja perdeu a sua santidade, a sua consagração, e deixou de ser um povo separado. Aleluia. Então, irmãos, isso aqui, essas coisas existem, irmãos. Inclusive na nossa própria casa, nós como os pais também tem uma parte da lição que trata essa questão de a gente educar os filhos. Que nem diz assim, na minha casa, meu filho não pode fazer tudo o que ele quer. Quando ele tiver a casa dele, aí sim. É que nem um irmão falou uma vez para mim assim, minha casa, minhas regras. E o filho tem que obedecer as regras do pai dentro da casa. A casa é do pai, quando ele for ter a casa dele, ele vai fazer as regras dele. Né? Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Então, irmãos, tanto na vida social, na vida dentro da igreja, existe uma ordem, existem coisas que devem ser administradas, feitas, porque pelo bem da vida e daquela vida, daquela alma que deve ser salva, porque nós somos chamados para ser santos, aleluia, como a Bíblia falou. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui, irmãos, o propósito da disciplina, no título 2, o propósito da disciplina bíblica. Qual é o propósito? O propósito número 1, irmãos, é manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, em uma situação, né, que havia, irmãos, então, o primeiro tópico, manter a honra de Cristo. Nós levamos nada mais, nada menos que o título de cristãos, seguidores de Cristo. E nós, irmãos, devemos contagiar o mundo, de alguma maneira, o visível, pela nossa vida do cotidiano, pela nossa vida social, digamos assim. Se nós somos cumpridores das leis dos homens também. Nós não podemos deixar de cumprir as leis dos homens, desde que elas não confrontem a palavra de Deus, não haja confrontação com a palavra de Deus, devem ser cumpridas. Deve ser cumprida a lei de trânsito, a lei ambiental, a lei do município, a Constituição, deve ser cumprida. Porque nós somos bons exemplos, que nossos impostos, todas essas coisas, com as coisas que nós falamos, devemos honrar. Com as dívidas que nós contraímos, devemos honrar, todas essas coisas, tudo. A nossa vida tem que ser uma vida ilibada. A Bíblia deve ser uma vida ilibada, santa, consagrada, para que nada, as nossas vestes devem ser manchadas. Porque é o nome de Cristo que está na nossa, digamos assim, na nossa vida. É a imagem de Cristo que deve resplandecer na vida da sociedade. Na vida da igreja, na vida da família. Não pode um familiar meu me ver e saber que eu sou iracundo, que eu sou brabo, que eu sou um malfeitor, que eu sou maltrato animais, que eu maltrato meus filhos, que eu faço isso ou aquilo. Na própria meu seio familiar eu devo ser conhecido, porque eu carrego, porque a primeira coisa que é a manter a honra de Cristo, para que o nome de Deus não seja blasfemado entre vós. Aleluia.
Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja. A igreja de Corinto está vivendo uma situação bem complicada, irmãos. Às vezes eu até brinco assim, eu queria voltar a ser a igreja primitiva. Eu sempre pergunto, tá, mas qual igreja primitiva que tu quer ser? A de Corinto estava cheia de problema. Tu quer ser a de Gálatas? Gálatas foi repreensível. Uns, não sei se é Gálatas, mas um preferiam Apolo, o outro Paulo, havia uma dissensão. Qual a igreja primitiva, né, irmãos? Eu quero ser a igreja hoje, que eu estou vivendo no século XX, ela é bem administrada, santificada, adornada, corrigida, né, irmãos? Esse é o propósito dos pastores, das lideranças, é manter uma igreja, né, porque a igreja do passado também tinha problema. E aqui, irmãos, aqui, na época da igreja de Corinto, aqui diz assim, no caso da igreja de Corinto, um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática. Levou o apóstolo Paulo, mandaram uma carta, né? O apóstolo Paulo censurá-lo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra no julgamento divino. Aleluia. Em 1 Coríntios está escrito, estáis ensoberbecidos, uma parte do escrito de Paulo, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Era um problema entre, digamos assim, a madrasta e o enteado. Então, irmãos, era coisas assim terríveis, e a igreja permitia aquilo e ninguém tomou atitude nenhuma. Então Paulo pegou uma caneta, vocês estão ensoberbecidos, e nem ao menos vocês estão tristes com essas coisas, por não ter sido tirado de vós quem cometeu a Bíblia. Ele falou assim, ele tem que ser tirado. Tira. Se um dia se arrepender, volta, mas tira. Da comunhão da igreja não está. Tamanho era esse pecado que havia em Corinto. Então, o propósito da disciplina é corrigir para que a igreja ande nos trilhos e que não haja nenhuma contaminação e que não há nenhum costume fora aquilo ali venha a contaminar ou a trazer dano, né, malefício ao coletivo. Porque eu sempre digo, inclusive, o bem da igreja, o bem social, ele quer ver o bem coletivo. Se aquele indivíduo está fazendo alguma coisa na vida social, às vezes vai para cometer um crime, um roubo, vai pagar a penalidade que é devida àquela situação, que é né, equivalente àquela situação. Tem a sua equivalência. A mesma coisa. Às vezes é preciso para que o bem coletivo não seja danificado ou corrompido. Aleluia. Então, esse era o propósito, é o propósito da disciplina bíblica. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Portanto, qualquer que comer este pão, isso aqui é lido, inclusive vai ser na semana que vem, diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Então está dizendo, irmãos, que há uma consequência se eu não confessar, se eu não mudar, se eu beber o cálice do Senhor indignamente, se eu vier a nascer de qualquer maneira, a minha consciência, porque na verdade a grande parte dos pecados são pecados que ninguém sabe, são pecados ocultos, né? Ninguém sabe. Porque não está aos olhos dos pastores, não está aos olhos às vezes nem da família, às vezes não está aos olhos da esposa, às vezes não está aos olhos do esposo, não está aos olhos do pai, da mãe. Então, grande parte são isso. Mas a Bíblia diz assim que todos os nossos sentidos devem ser santos. A minha visão, a minha audição, o meu tato. Então, nós devemos ter cuidado, irmãos, daquilo que a gente ouve, de quem a gente ouve, se aquilo que a gente está ouvindo e de quem está ouvindo é puro, é bom aquele conselho que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou ouvindo está me trazendo benefício, está me edificando ou não está?
Então, irmãos, nossos ouvidos têm que ser santos. Os nossos olhos, o que eu vejo, o que eu olho, o que eu permito a olhar, o que eu permito a presenciar, o que eu estou sendo santo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu pego, o que eu deixo de fazer, aquilo que eu toco ou não toco, estou sendo santo. Então, nossos sentidos, todo o nosso ser, né, irmãos, deve ser santificado. Aleluia, para que Cristo seja honrado e a nossa vida beneficiada. Por quê? Porque nós vamos participar a semana que vem do cálice do Senhor e a Bíblia diz assim, examine-se, nós autoexaminar. Como está a minha conduta? Como está a minha vida? Como está o meu comportamento? É claro que eu sempre falo, mas nós não vamos ser 100% nunca aqui neste corpo. Aleluia. Mas nós estamos almejando buscar lapidar aqui, lapidar ali, lutando, muitas vezes lutando com aquilo que a gente não gosta de fazer, que a Bíblia diz, Paulo fala assim, ó, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e eu faço aquilo que eu não quero fazer. Que corpo bem, ele não sei se, né? Não me lembro a palavra que ele fala, mas ele diz assim, que corpo é esse, né? Que aquilo que eu quero fazer eu não faço, eu faço aquilo que eu não quero. Ou seja, Paulo lutava e nós lutamos com muitas coisas, mas nós buscamos a nossa própria correção e a nossa consciência viver uma vida ligada no céu. Aleluia. Então, irmãos, no tópico 13, acho que eu ainda estou, Paulo censura, onde eu li em Coríntios, mas também tem Apocalipse, diz assim, ó, falando sobre a punição de Deus. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Numa das cartas da igreja, irmãos, então, tinha, né, quando Cristo entregou para João uma carta para uma determinada igreja, tinha problemas naquela igreja, né? E Deus sempre tentando trazer ao arrependimento a nação, o povo ou a igreja, sempre tentando trazer para si, né? O subtópico 2 do título 2, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso, isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, irmãos, aqui está dizendo que o pecado se contagia. E alguém não vem me dizer assim, mas o pecado não pode contagiar porque o pecado é ruim. Não. É um freio, porque a carne ela vai buscar as coisas da carne. Os desejos da carne, os desejos dos olhos. Mas a Bíblia diz, não ameis a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não ameis a concupiscência da carne nem dos olhos. Aleluia. Muitos desenfreadamente acabam exagerando, passam o limite dos limites cristãos para adquirir alguma coisa. Às vezes na corrupção, às vezes em tanta situação. Mas, irmãos, porque a concupiscência é o desejo ardente por alguma coisa. Muitos na ânsia de querer atingir determinada propósito na sua vida material, acaba às vezes, digamos assim, ignorando a minha vida cristã, o meu comportamento. O que importa é eu atingir o meu objetivo, o meu sucesso pessoal, o meu sucesso profissional, e o resto que se lasque. Né, irmãos? Então, a Bíblia, devemos ter esse freio, porque o pecado, como eu falei, o pecado, ele chama atenção porque ele dá um certo prazer momentâneo na vida do homem. Então, e se deixar, ele se contagia, daqui a pouco vai, e dominou a pessoa. Então, é para frear. O propósito da disciplina é para frear. Eu tenho que botar um freio na minha vida ou ser freado. Não tolerar a prática do pecado. Em Coríntios, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, nem ainda entre os gentios se nomeia,
como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Então, irmãos, estava essa situação em Corinto. A consequência disto é que esse pecado acabaria, se não fosse freado, se Paulo foi lá e falou para a igreja, esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso, nem na igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti, o tolerares de que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostitua e comam do sacrifício da idolatria. Está escrito em Apocalipse. Então, irmãos, isto aqui é algumas situações, isso aqui é do propósito da disciplina na igreja. Este é um dos propósitos. Irmãos, eu até peguei esse dia, eu estava pregando numa congregação e casualmente eu preguei sobre igreja, e eu vi que eu peguei um versículo que está lá em, deixa eu ver, em Timóteo, capítulo 5, versículo 21, e ainda isso, irmãos, eu cheguei a presenciar em um tempo na igreja, aquele que os irmãos mais, com um pouco mais de experiência, idade, eles chegaram a ter essa situação. Hoje, isso dá um processo para quem, eu acredito, dependendo da situação, dá um processo, né? Porque o diabo, ele acaba corrompendo. Inclusive, hoje, as leis, elas querem entrar na vida pessoal da pessoa, dentro da tua casa, a ponto de até teu filho, daqui a pouco, ela querer se meter na educação do teu filho, onde tu não pode mais repreender o teu filho, tu não pode mais fazer tal coisa, porque a lei, a psicologia moderna, eu sou contra maltratar nenhum animal eu maltrato, nada, mas certas coisas, o filho tem que ter freio, a igreja tem que ter um freio. Então, irmão, só que eu cheguei aqui, e eu vi que lá na igreja, Paulo falou assim para Timóteo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Eu cheguei em uma época, irmãos, que eu me converti em 93, 94, eu não cresci na igreja, embora minha mãe era evangélica, me converti com 22 anos, então, irmãos, 21, 22, eu lembro que ainda cheguei a pegar onde a pessoa que pecava, a igreja cheia chamava, venha o senhor, um exemplo, desculpe se tem algum João aqui, não, traz o irmão Joãozinho aqui na frente, aqui. Irmãos, o irmão Joãozinho aqui está aqui, cometeu adultério, ele vai ficar fora 6 meses aqui, vai ficar em disciplina na igreja, ele vai ter que vir em todos os cultos, fazer isso, fazer aquilo, a igreja concorda? E aquela pessoa ficava ali em observação dentro da igreja, não podia participar de nada, e tinha que vir para poder ser reconciliada, e era exposta publicamente, e não estava antibíblico, que a Bíblia diz assim, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, repreende publicamente aos que pecarem, para que os outros também tenham temor, vergonha, mas não vou pecar, porque se eu pecar, eu só tenho 2 opções, ou passar publicamente lá na frente, lá, todo mundo, toda a congregação saber que eu pequei, ou esconder e sair da igreja. Né? Então, irmãos, mas hoje, se for fazer isso, pastor, é dano moral. Mas minha esposa, né? A Bíblia dá respaldo, mas enfim, hoje a lei não dá. Então tem que chamar num canto às vezes, e os irmãos não sabem, eu estou de olho em ti. A igreja nem vai saber, mas eu estou de olho em ti. Né? Eu creio que situações devem haver, mas enfim, mas olha só como as coisas mudam. Mas essa era a disciplina da igreja da época. Era assim que a igreja mantinha a santidade, era assim que a igreja mantinha o temor. Não é porque não é assim hoje que nós não vamos ter temor, então, mas eu não vou ser publicamente. Não, porque no dia que tu tomar a tua ceia, tu vai ter que examinar-se a si mesmo. É tu e Deus. E se tu estiver pagando, muitas vezes, irmãos, algumas situações na vida que trazem consequência para o homem, algumas situações, irmãos, são porque erros de terceiros. E aí Deus não tá aí, e eu não fui erro meu, e eu estou pagando porque uma outra pessoa, um erro de terceiro, estou sendo acometido por alguma coisa porque outra pessoa fez alguma coisa contra mim. Outras vezes,
eu próprio cometi tal erro e estou pagando por aquilo que eu fiz, e eu reconheço. Outras vezes, que essa seria uma coisa boa, é quando Deus coloca alguma coisa para te repreender e para te educar e para te fazer com que tu melhore, para te formar, para te forjar. Deus quer forjar crentes fortes, revestidos de toda a armadura espiritual. E a Bíblia diz, como nós foi lido lá no texto, Deus repreende aos filhos a quem ama. Se nós não formos repreendidos, eu já tive, irmãos, muitas vezes eu falei assim, eu não costumo me queixar, principalmente quando eu sabia assim, se eu estou pagando é pelo meu próprio erro, porque Deus, não posso nem reclamar. E a Bíblia diz assim, o que se queixará o homem a não ser dos seus próprios pecados? Então, muitas vezes eu reconheci que eu pequei e disse assim, Senhor, só me tira dessa agora. Estou pagando e... Davi pagou, o povo de Israel, quando pecava, muitas vezes, Deus fazia eles, repreendia eles, e eles viviam muito tempo, às vezes, na sua punição, porque Deus amava Israel. Davi foi punido quando pecou, porque Deus amava Davi. E se nós não quisermos sermos repreendidos, ser disciplinados pelo Senhor, então eu não sou filho, eu sou bastardo, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, não tolerar a prática do pecado. Em Coríntios, já falei. Vamos agora, irmãos, para o último tópico, o último título aqui, que nós vamos fechar. As formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há que o pai não corrija? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho a quem o pai não corrija? Está escrito em Hebreus. Aleluia. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade, ou terão de ser a necessidade, tomara que não, a necessidade de serem corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Aleluia. E nós não queremos ser bastardos, nós queremos ser filhos. Nós queremos ser santos, separados, consagrados. Estamos à disposição de Deus, Senhor. A minha vida é tua, faça dela o que quiser. Se eu errar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não errar. Me ajuda a não ter consequência por causa dos meus erros. Aleluia. Então, irmãos, Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, Paulo falando, porque era repreensível. Entre eles, Paulo repreendeu Pedro. Paulo chegou para Pedro, não é assim, Pedro, está tomando atitude errada, Pedro. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou de levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, no momento errado que Pedro vivia, Paulo teve que repreendê-lo. Então, a repreensão, ela é bíblica, ela é proveitosa. Aleluia. Inclusive tem um provérbio que diz assim: mais vale a repreensão franca do que um amor encoberto, um amor escondido. O que adianta eu amar escondidamente? Então, entre valores, digamos assim, tem mais valor eu chegar e repreender, irmão, tu está errado, irmão, irmão, tu vai ter consequência, confessa, fala, não faz, sabe? Porque mais vale uma repreensão franca do que um amor encoberto, diz um provérbio. Aleluia. Então, irmãos, essas coisas devem ser as formas da disciplina, as formas de correções. E correção, irmãos, se nós formos olhar no grego, a correção ela é traduzida como remendar, restaurar. Nós temos que consertar. Esta é a repreensão do grego, do original, vem assim, traduzida para nós, ela dá essa ideia. Nós devemos ser consertados, remendados. Aleluia. Então, irmãos, Pedro, quando o crente comete alguma falta,
e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Desta forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Aleluia. Irmãos, está escrito em Gálatas, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Então, aqui está dando autorização para a igreja repreender alguém que está cometendo algum pecado. Aleluia. Então, irmãos, a disciplina como modo de exclusão. Se a gente vai numa empresa e faz alguma coisa que não está dentro daquelas normas da empresa, pela CLT, né, está demitido. Se um servidor público não anda conforme as normas do direito administrativo, ele é exonerado. Se um aluno faz alguma coisa muito grave no colégio, que ele é expulso. E a igreja, muitas vezes, irmãos, acho que é a última das situações que alguém vai fazer, que um líder vai ter que tomar, né? É ter que expulsar alguém da igreja, porque é digamos assim, não é irreconciliável. Mas a Bíblia diz assim, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós, todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, devei antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aleluia. Então, irmãos, disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. E tem respaldo, está aqui, ó, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tira do meio da igreja este iníquo. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que ligardes na terra será desligado na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado como gentil e publicano. Então, irmãos, Mateus diz assim, 18, 17, e se não as escutar, depois de repreendido, depois de trazido, depois de conversar, depois de tratado, se não o escutar, diz-o à igreja, fulano não tem mais condições. Esses também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Aleluia. Por quê? Porque claro que para o povo de Israel, eu sei que tem situação que é inimaginável para a nossa vida. Inclusive a ponto de, para que o coletivo da nação fosse santa, para que o propósito de Deus fosse atingido, a ponto, digamos assim, se um filho for lá cometer tal pecado, um pecado dessa maneira, os pais seriam os primeiros a pegar a pedra e para que toda a nação tivesse o exemplo que não deveria pecar, que é um povo santo, que deveria ter todas as bênçãos de Deus, como eu falei no início, e para a igreja da mesma forma. Eu não acredito que alguém que ande sempre buscando, com o coração sincero a Deus, se afastando do mal. E a Bíblia diz assim, que nós vivemos, irmãos, rodeados, que o pecado tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos na renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando esse termo, irmãos, não vos conformeis, vem assim, como uma forma, é como se fosse uma conforme, vem de um modo, de uma forma. Vocês não tomem a forma ou a forma deste modelo, não fiquem parecidos, não sejam conforme com a mesma forma do mundo, não andem do mesmo jeito do mundo. Pelo contrário, tire esse modo, essa forma deles. É um bolo, tipo um bolo. Aquele bolo ali tem uma forma, vai sair daquele modelo. Se tiver 500 bolos sempre com aquela forma, vai sair todos os bolos do mesmo modelo. Mas a Bíblia diz assim, vocês não peguem esta forma. Não se conformem com este mundo. Mas renovai-vos na renovação da vossa mente. Muito mais porque isso, eu sempre digo que eu tenho esse hábito de falar.
Irmãos, a Bíblia diz assim, vocês muito mais falem uns para os outros, exortem, consolai-vos, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então não é hora, muito mais hoje que nós vemos que Jesus está voltando. Os indícios dizem isso. Então é muito mais necessário, muito mais urgente eu ter que dizer assim, Jesus está voltando. Vamos nos santificar. Vamos buscar a Deus. Vamos tomar cada vez mais a forma de Cristo, Vamos agora muito mais botar, irmãos, as marcas de Cristo em nossa vida. Aleluia. Não a marca do mas a marca de Cristo tem que estar na nossa vida de uma maneira santa. Aleluia. Esta é a motivo, irmãos, as formas da disciplina bíblica. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar e tal, significa, na verdade, eu já falei isso, restaurar. É usada em Mateus para consertar redes, né? Aos reparos, remendos das redes de pesca. Se nós estamos com alguma coisa para ser consertada, ela não tem, uma rede furada não pega peixe. Uma máquina estragada não funciona. Qualquer coisa com defeito, já diz, ela não vai ter um bom funcionamento. Portanto, nós precisamos ser reparados. Esse foi o termo que Cristo usou. Então, irmãos, essa ideia do grego diz assim, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta a ter utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaure o faltoso à comunhão. Aleluia. Então, irmãos, agora no último tópico do título 3, fala assim, a disciplina como... Esse foi o que eu estava lendo, né, irmãos? A disciplina como modo de exclusão. Então, irmãos, nós já estamos indo, na verdade, aqui para o final. Aqui. Então, irmãos, assim, esse indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado como gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo com a igreja, como membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por este processo disciplinar e a igreja a qual ele fazia parte. Aleluia. Então, irmãos, já concluindo tudo isto, e mais citando mais aqui, irmãos, como eu falei, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. E se nós somos amados por Deus, e somos amados por Deus, Ele vai nos repreender na hora que nós pecarmos. Consequências há, né, irmãos? Consequência há. É numa mentira que ela vai ser descoberta. É alguma coisa que eu faço deliberadamente. Então, irmãos, sede santos como eu sou santo. Nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias. É como disse assim, além do que tivemos nossos pais, foi lido lá no texto, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós reverenciamos. Eu, irmãos, quando eu cresci, quem mais me disciplinava não era meu pai. Pelo contrário, meu pai até... né? Mas a minha mãe era muito rígida. E uma grande parte, às vezes, daquilo que a gente é porque a mãe era muito rígida em alguma coisa. Ela não tinha muita... Errava, ela... né? A mãe era muito ríspida, enérgica. Mas, mesmo assim, irmãos, nunca vi um filho odiar um pai que o repreendeu. Pelo contrário, eu vejo ao contrário. Principalmente na antiguidade, hoje os pais não repreendem os filhos, né? E os filhos desonram os pais, não obedecem, são ingratos aos pais. E aqueles que eram repreendidos, aqueles que mais, às vezes, sofriam uma certa disciplina, esses são os que mais reverenciam e amam ao pai. Por isso que a Bíblia diz, não, quando forem repreendidos, é porque Deus te ama. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Para quê? Para qual finalidade? Para vivermos. Aleluia. Que a igreja, nesse tempo atual,
permita e saiba, né? E aceite muitas vezes a repreensão do Senhor, porque a repreensão do Senhor é porque Ele me ama, é porque Ele te ama, é porque Ele quer ver uma igreja santa, separada, pronta para subir, pronta para ser chamada, diferente deste mundo tão pecaminoso, deste mundo tão em contraste com a palavra de Deus, deste mundo que uma grande parte ataca veemente as Escrituras, dizendo que a Escritura, até citei isso também numa situação, lá não sei se alguém viu isso, ou se foi alguém que colocou numa rede social isso, eu já citei isso numa outra igreja também, que tinha alguém pregando as Escrituras na Inglaterra, e foi uma decisão da corte, da alta corte da Inglaterra, que a Bíblia não fosse mais pregada, ou algumas coisas da Bíblia estão proibidas de ser pregadas. Que aquele homem ofendeu algumas pessoas que estavam na rua, e a corte decidiu, isto não. Então nós vivemos uma época, irmãos, que aqui no Brasil também, se alguém quiser tomar alguma atitude contra alguma determinada pregação, pode afetar querer que isso não seja dito, mas a igreja ela continua santa, ela continua testemunhando. Eu sempre digo, que nem Pedro falou, eu obedeço até onde não confronta aquilo que vem de Deus. Quando confrontar aquilo que vem de Deus, eu não obedeço. Mas é a lei dos homens, eu não obedeço, porque confronta a lei de Deus, e esta é a primazia na vida do cristão. Inclusive, irmãos, né, morreram muitos porque confrontaram a lei dos homens e nos deram testemunho, e estamos aqui hoje buscando a Deus e entendendo a sua palavra. Toda a Escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Bendito é o nome do Senhor. Toda a Escritura ela tem esta autoridade para ensinar, ela para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Concluindo e já passando para o irmão, nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. E o que é esse bom cheiro de Cristo? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Estou passando para Mobre.